Meus queridos, bem-vindos a mais um Boletim de Guerra. Neste episódio, vamos analisar o aumento significativo dos gastos de defesa da Rússia em 2024, que superaram o total de investimentos militares de todos os países do bloco europeu combinados. E também vamos jogar um pouco de luz sobre as perdas de tanques e blindados que compõem a espinha dorsal da máquina de guerra russa durante os combates na guerra da Ucrânia em 2024. Segundo relatórios da inteligência ocidental, em 2024, o orçamento de defesa da Rússia superou o total dos gastos militares de todos os países europeus combinados, incluindo o Reino Unido, de acordo com um estudo britânico do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. O relatório revela que os gastos russos aumentaram 42% em termos reais, atingindo 13,1 trilhões de rublos, ou aproximadamente 462 bilhões de dólares, enquanto os países europeus registraram um aumento de quase 12%, totalizando 457 bilhões de dólares. Para 2025, a previsão é que os gastos de defesa da Rússia alcancem 15,6 trilhões de rublos, representando 7,5% do PIB do país e quase 40% do orçamento federal. Embora essa alocação orçamentária esteja pressionando a economia russa, o relatório observa que, por enquanto, a Rússia ainda pode arcar com os custos de sua guerra de atrito. Em contraste, o Sr. Trump tem instado os países europeus a aumentarem seus investimentos em defesa. Trump sugeriu que as nações europeias elevem seus gastos para 5% do PIB, acima da média atual de cerca de 1,7%. Se implementada, essa medida resultaria em um aumento significativo nos orçamentos de defesa europeus, ultrapassando os níveis de investimento da Rússia. No entanto, a capacidade da Europa de sustentar aumentos substanciais nos gastos de defesa é incerta, devido a restrições fiscais e prioridades concorrentes em áreas como educação e saúde. Enquanto isso, a Rússia enfrenta desafios econômicos decorrentes de seu foco militar, incluindo inflação elevada e escassez de mão de obra em setores civis, à medida que recursos são direcionados para a defesa. Por outro lado, o mesmo Instituto Internacional Britânico de Estudos Estratégicos revelou em relatório publicado em 10 de fevereiro que a Rússia perdeu mais de 5.000 tanques e veículos blindados de combate durante o ano de 2024. O número representa um aumento expressivo em relação a 2023, quando as perdas foram estimadas em cerca de 3.000 unidades. De acordo com a avaliação do relatório, as perdas russas incluem aproximadamente 1.400 tanques de batalha principais, o equivalente a 4 divisões de tanques, e mais de 3.700 veículos de combate de infantaria e veículos blindados de transporte de pessoal. O Instituto observa que esses números refletem apenas os veículos destruídos, não considerando os danificados ou capturados. Dados paralelos do Estado-Maior ucraniano apontam um número ainda mais elevado, com mais de 3.000 tanques russos e quase 9.000 veículos blindados destruídos ou danificados em 2024. Essa diferença sugere que as estimativas do ISS podem ser mais conservadoras, focando somente em perdas confirmadas de tanques e veículos blindados. O relatório também analisou a capacidade da Rússia de sustentar o ritmo atual de perdas. O Instituto avalia que, graças à reativação de veículos armazenados desde a era soviética, Moscou poderia manter a taxa anual de mais de 3.000 veículos perdidos, incluindo tanques e blindados, até 2026 ou 2027.
No entanto, a possibilidade de manter esse nível de perdas em 2025 permanece incerta, à medida que as forças russas ajustam suas táticas para minimizar o impacto em seus blindados. O cenário sugere que a alta taxa de avanço russo em 2024 teve como consequência um desgaste significativo de suas forças blindadas, enquanto a Ucrânia, mesmo perdendo terreno, fez seu dever de casa com eficácia ao neutralizar colunas de tanques e blindados com seus drones, o que tem levado os russos a expor sua infantaria a um contato de combate frontal. O relatório britânico observou que a Rússia vem ajustando suas táticas militares para lidar com a escassez contínua de equipamentos, apostando cada vez mais em avanços liderados pela infantaria ao longo da linha de frente. Analistas indicaram que entre novembro e dezembro de 2024 houve uma redução significativa no uso de veículos blindados pelas forças russas no Oblast de Donetsk, especialmente em áreas anteriormente marcadas por ataques mecanizados intensivos. Segundo o Major Viktor Trehubov, porta-voz do grupo de forças de Khortytsia, o fator principal para essa mudança não são as más condições climáticas, mas sim os ataques bem-sucedidos de drones ucranianos, que têm dificultado o uso de blindados russos em toda a linha de frente. Apesar das perdas, o ISS avaliou que a Rússia conseguiu produzir em 2024 mais de 1.500 tanques e 2.800 veículos de combate de infantaria e transportes blindados de pessoal, número suficiente para repor todas as perdas de tanques e cerca de 3/4 das perdas de blindados. No entanto, a expansão do exército russo, que inclui a formação de 14 novas divisões militares, anunciadas por Sergei Shoigu, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, deixa dúvidas se a medida acentuará a escassez de equipamentos, visto que não há indícios concretos que mensurem o quão forte está a indústria de defesa russa. Além disso, o relatório registrou que a Rússia enfrenta dificuldades para reformar seus estoques de veículos da era soviética, muitos dos quais estão em condições deterioradas. Essa limitação, somada à escassez de peças de reposição, pode afetar a capacidade russa de manter o fornecimento de blindados a longo prazo. Ou seja, caso a Rússia não consiga aumentar significativamente sua produção e a taxa de perdas se mantenha ao longo de 2025, Moscou poderá ter dificuldades para equipar novas unidades militares sem esgotar seus estoques remanescentes. Em tempos de guerra, sabemos que números podem ser facilmente distorcidos como instrumento da guerra de narrativas. Por outro lado, o Ministério da Defesa russo registra diariamente todas as perdas ucranianas, mas não menciona nada sobre suas perdas no terreno, o que deixa o canal em aberto para interpretar dados de fontes ocidentais devidamente registradas. Enquanto os analistas seguem especulando sobre as capacidades da máquina de guerra russa, em 15 de fevereiro de 2025, Moscou deu início ao maior assalto mecanizado do ano no fronte de batalha em Donetsk, com dezenas de blindados avançando em diferentes eixos de ataques. Vamos deixar o link na descrição para o episódio onde comentamos um pouco mais sobre essa ofensiva russa. E esse é o quadro do Teatro Global, no qual os grandes jogadores estão discutindo sobre como chegar a uma paz fictícia no conflito. Enquanto Moscou despeja trilhões em sua máquina de guerra sem pensar na próxima geração russa,
A Europa se vê à beira de um abismo ao ter que se desapegar do passado de paz e da sombra de seus grandes aliados e elevar seus gastos militares para defender a Europa e dissuadir futuros conflitos. E o tio Sam, que observa tudo de camarote e alega ter suas próprias preocupações, deseja pressa para começar um novo capítulo da história humana. E até tomou a iniciativa de começar os diálogos com a Rússia sem Europa e sem Ucrânia. O que veremos nos próximos meses? Um Kremlin dobrando sua aposta no teatro de guerra, fazendo concessões para os ucranianos? Ou a Europa vai rugir como um leão em tempos de guerra? O tempo dirá, e nós estaremos aqui para relatar cada capítulo desse teatro.